Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Um amor de verão vem com tudo a favor. Foge em ondas de calor e tem outra vibração. Amor de verão. Claro Multi tem o 5G mais rápido do Brasil. Banda larga que voa na casa toda e já vem com Globoplay. Vem pro verão da Claro. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. E se você quiser organizar a vida, estudar é a melhor saída. E se o preço for um problemão, fazer Senac é a solução. Se quer certeza de qualificação, curso de qualidade é a melhor opção. Pra não ter e se da nova profissão, tem que ser Senac sua formação. Use o cupom VEM25 e ganhe até 40% off em nossos cursos. Acesse senacrs.com.br/off. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá, eu sou Fernanda Appel, está entrando no ar o programa Consumidor RS, Educação, Informação e Direitos do Consumidor. Estamos sintonizados no canal 524 da Claro Net TV para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. O consumidor há 26 anos, ininterruptos no ar, é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Rio Grande Seguros, teu futuro começa agora. E Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Um abraço a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Você que vai conferir nesta edição, o presidente da CDL Porto Alegre, Írio Piva, ele comenta sobre as opções de presentes de Páscoa. Casa da Memória, Unimed e Federação RS anuncia a abertura para a visitação da exposição Trindade Leal, Moderno Fronteiriço. Consumidor RS foi conhecer o lançamento dos veículos híbridos da Fiat lá na San Marino. Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias, rotina que faz bem. A escolha é sua, escolha Rodoil. GBUX, a proteção certa para a sua família. E Lojas Labs, veste você, veste a sua casa.
Quer saber realmente o que vai fazer a diferença no mercado nos próximos anos? O maior palco para o empreendedorismo e inovação tem as respostas. A FBV 2025 está chegando, reunindo mais de 100 palestrantes, 70 horas de conteúdo que vão transformar a sua visão de negócios. De 21 a 23 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs. Ele vai receber a Feira Brasileira do Varejo, com inovação, tendências e oportunidades para você e para a sua empresa. Não fique fora dessa. Garanta já o seu ingresso em feirabrasileiradovarejo.com.br e esteja onde o futuro do mercado acontece. O preço dos ovos de Páscoa aumentou muito. E nós vamos conversar com o presidente da CDL Porto Alegre, o Írio Piva, a respeito dessa temática. Confira. Consumidor RS, presente hoje aqui na CDL, ao lado do presidente Írio Piva. Vamos conversar sobre Páscoa, presidente, na semana que antecede. Na verdade, ainda temos 2 semanas antes da Páscoa. A gente sabe que os ovos estão mais caros e a procura também diminuiu. O que o consumidor pode fazer, alternar, enfim, quais são as dicas da CDL nesse momento delicado? Momento que nem todo mundo pode comprar os ovos, mas principalmente quem tem criança, passar a Páscoa batida não tem como. E a gente também, adulto, não dispensa um chocolatinho. Como driblar aí essa questão financeira? Então, Nanda, prazer estar falando contigo. Dizer que realmente nós estamos vivendo uma Páscoa um pouco diferente, né? Neste ano, por vários motivos, né? Um deles é a Páscoa, neste ano, ela se junta com o feriado de 21 de abril. Né? Então vai ter um grande feriado aí prolongado também nesse período e percebemos através da nossa pesquisa que muitas pessoas vão aproveitar este momento para viajar, por exemplo, né? Então a Páscoa não virou só um momento de presentear com chocolates, né? Virou também um momento de aproveitar esse grande feriado para viajar, para ter outras experiências. E no quesito compra de presentes, a gente percebeu pela pesquisa um consumidor mais racional, mas mesmo que pareça um pouco antagônico, mais racional e mais criativo, né? Por que mais racional? Mais racional porque ele está olhando mais para o preço dos produtos, né? E mais criativo porque ele está fazendo aí um mix para que ele possa continuar aí, como tu mesmo falou. Puxa, quem tem criança, as crianças adoram, né? A magia da Páscoa é algo realmente muito importante e as pessoas não estão abrindo mão da magia da Páscoa. O que nós percebemos neste ano, claramente, é que as pessoas estão misturando. Por exemplo, ela vai lá e compra um ovo de chocolate, talvez um ovo menor, porque o custo do ovo de chocolate está bastante elevado e está misturando, por exemplo, com barras de chocolate, uma caixa de bombons, uma caixa... Ele está fazendo ali um mix para efetivamente conseguir fazer uma boa cesta de Natal e adaptar essa boa... de Páscoa, perdão, adaptar essa cesta de Páscoa ao seu orçamento, né? Então, tem essa racionalidade aí de olhar para os preços, de comparar. Tem a magia da Páscoa, que é muito importante, que a gente percebe que as pessoas não estão abrindo mão, e tem esta criatividade para adaptar o seu orçamento e ainda assim conseguir entregar um bom presente de Páscoa. Eu acho que a gente está vivendo assim novos tempos, né? Isso é importante, né? Quando um consumidor ele consegue encontrar saída independente da situação que está se vivendo. Verdade, presidente. Eu estou com a pesquisa aqui e estava dando uma olhada assim por cima. A gente nota que, além de toda essa questão que a gente falou agora, vamos usar a criatividade, colocar umas balinhas, coisas variadas, tem a questão da ceia também, né? Eu acho importante a gente falar disso, que a maioria dos entrevistados irá realizar ceia especial na Páscoa. Em relação a esses alimentos típicos, a ceia também é um momento de usar a criatividade e, quem sabe, também trocar alguns ingredientes por frutas da estação,
mais ou menos nesse sentido. Exatamente, esse é o caminho. Você vê que, olha só, essas datas afetivas, né? Páscoa, Natal, Dia das Mães, são datas muito importantes no consciente assim, das pessoas, né? Elas não querem abrir mão de celebrar essas datas, né? E a pesquisa mostrou claramente, né? As pessoas juntando a família, tanto na sexta-feira quanto no domingo de Páscoa, quer dizer, na verdade, ainda agora esse ano, aí, com esse feriado mais prolongado, ele vai juntar a família em casa ou viajando, né? Ou visitando pessoas próximas e celebrando assim, esse momento. E é claro que, neste caso, de novo, a racionalidade na escolha, quer dizer, esse olhar para o preço, adaptar o orçamento, utilizar da criatividade para adaptar o orçamento, está valendo tanto para a celebração quanto para a compra dos presentes de Páscoa, né? Quer dizer, é um consumidor mais consciente. Eu diria assim que é um consumidor mais consciente que está olhando efetivamente para aquilo que se adapta dentro do seu orçamento sem abrir mão desses momentos que são realmente muito importantes. E finalizando a respeito da pesquisa, desculpa, eu achei interessante também a gente falar de educação financeira. É um momento que se fala muito sobre isso. E a CDL se preocupa em trazer para o grande público essa questão. Como é importante a gente falar de educação financeira. Eu estou vendo que tem uns números bem bacanas que eu vou trazer para vocês. O poupador, 25,8%. O desligado, o investidor e o devedor. Ainda tem também essa questão que a gente não pode gastar mais do que ganha, presidente. A época é tentadora, mas vamos segurar, é isso, né? Então, olha só, a pesquisa já mostrou, parece que está fazendo efeito todo aquele trabalho que a gente vem fazendo, né? Na verdade, a CDL Porto Alegre lançou, há alguns meses atrás, um programa de educação financeira, né? Não é apenas aqui a pesquisa, nós temos todo um trabalho feito aqui, através da nossa área aqui de economia, levando ao nosso público aqui interno, aos associados e à comunidade, um programa de educação financeira que ajuda as pessoas a organizarem os seus orçamentos, né? Porque parece, né? Puxa, mas essa é uma entidade do varejo que, de alguma maneira, está fazendo pesquisa, está estimulando o consumo. É verdade, mas a gente estimula um consumo consciente. Isso que eu acho que é muito importante, né? A economia precisa circular, a gente quer realizar os sonhos, quer consumir, mas quando o consumidor, por desconhecimento, acaba se endividando, ele acaba criando um problema para o comércio, para as empresas e para si próprio, né? Verdade. Não tem ganhador. Digo que, na verdade, só os bancos ganham num primeiro momento, porque quando a pessoa fica inadimplente e ela não consegue, às vezes, nem pagar lá sua dívida no banco, todos são perdedores. Então, quanto mais a gente trabalhar no sentido de ajudar as pessoas a organizarem o seu orçamento, mais a gente está contribuindo para os nossos associados, os comerciantes, está contribuindo com aquela pessoa que tem a sua vida organizada e contribui de uma maneira geral com a própria sociedade, né? Então, uma sociedade desenvolvida é aquela sociedade capaz de organizar suas contas, né? De pensar na parte do consumo, na organização do seu dia a dia e na poupança que vai garantir o futuro, né? Então, acho que esse é um trabalho aí que a gente vem fazendo e que está dando muito bons resultados. Excelente. E a gente sabe que as tentações são grandes. Estava continuando aqui a dar uma olhada. Tem a questão também dos jogos e apostas online. Isso é algo assim que tem se falado muito, que as pessoas acabam que entrando naquela questão ali e viram um vício. E é complicado, que tem os números tigrinho, bet, loteria, enfim. Isso é perigoso, tem que ter uma cautela. Nossa, a gente vem fazendo aí ao longo do tempo, né, vários eventos aí
de conscientização, né? A gente vem chamando atenção disso, a gente trabalhou fortemente para tentar regulamentar também esse assunto, já que não é possível proibir, né? Porque esses jogos eles estão tirando recursos de alimentos, de artigos de primeira necessidade, drenando esses recursos para os jogos. Mas o pior de tudo isso não é só essa disputa do orçamento das pessoas, é o que isto está causando na mente das pessoas, porque o jogo ele é um vício, né? Ele acaba viciando e trazendo problemas, inclusive, de depressão. É uma infinidade de problemas que vêm acompanhados. Eu te diria que o vício no jogo, ele talvez seja tão maléfico quanto o vício em drogas ou em bebida. É um vício como qualquer um outro, que causa danos realmente muito sérios e a gente tem que estar combatendo. Isso é mais um dos trabalhos que acho que, assim, que eu sempre comento que quem tem voz, quem tem condições de se comunicar com as pessoas, ou seja, entidades empresariais, seja jornalista, seja quem quer que tenha condições de chegar nas pessoas, tem que estar batendo em cima desse tema, porque eu considero esse um tema crucial desse momento, e esse assunto dos jogos está criando problemas para muitas famílias, está causando inclusive separação em famílias, quer dizer, problema de todas as ordens que precisa ser combatido, e a gente combate isso através da educação, da informação. Tá aí, CDL trazendo educação financeira para o consumidor e, claro, nós do Consumidor RS levando para você também essas informações, época de Páscoa, atualidades, a gente falando dessas questões dos jogos, que é importante a gente ter essa consciência e uma consciência financeira também inteligente para que possa levar uma vida melhor, mais leve. E agora, início do ano, presidente, nada melhor do que organizar a vida financeira, juntar um dinheirinho, gastar o que pode, não ir além do que alcança a perna, e assim a gente vai. É isso. Obrigada, presidente, uma feliz Páscoa. Igualmente, prazer em estar falando contigo. Casa da Memória Unimed Federação RS anunciou a abertura para a visitação da exposição Trindade Leal, Moderno Fronteiriço. Nós estivemos neste evento, que é fruto de parceria entre a Unimed Federação e o leiloeiro oficial Rafael Pandolfo Advogados também está presente nesta parceria, onde homenageia-se a rica trajetória artística de Trindade Leal. Confira. Consumidor RS, presente em mais um evento da Casa da Memória. Ao meu lado, o Dr. Alcides. Prazer em revê-lo. Oficialmente, parece que estamos iniciando o ano aqui na Casa da Memória, hoje, dia 2 de abril. A cooperativa, tradicionalmente, o nosso ano vai de março a março, então nós ainda temos o calendário romano ainda, que o ano começa em abril. Verdade. E estamos aí com uma mostra muito linda do Trindade Leal, que já numa época passada tinha uma visão muito moderna, muito interessante da arte. E mais interessante ainda porque ele mistura motivos da fronteira, nosso genuíno do Rio Grande do Sul, com uma arte moderna, engajada, e é raro a gente ter uma mostra desse artista, dessa qualidade, aqui em Porto Alegre. Esse trabalho que a Casa da Memória faz, valorizando os artistas gaúchos, é muito interessante. A gente recentemente teve aí outros, com assim, bastante público qualificado, e, de alguma forma, a gente faz reviver esses artistas que formam mesmo a verdadeira história da arte do Rio Grande do Sul.
Então, acho que é uma oportunidade que o público tem que aproveitar. O ingresso é grátis, entrada franca. Funciona toda semana, inclusive aos sábados pela manhã. Então, acho que é uma oportunidade excelente de ver essa mostra do Trindade Leal. Aí fica a nossa dica cultural para você, nosso telespectador. Doutor, e a gente sabe que ao longo do ano ainda vamos ter diversas outras atrações aqui na nossa Casa da Memória. Sim, nós estamos também muito motivados aí com 150 anos da imigração italiana. Vamos ter muitas mostras contemplando essa data comemorativa. E, enfim, vamos ter mais um ano de abril bem movimentado. Ao meu lado, Salus Locke, que é o coordenador aqui da Casa da Memória. Salus, oficialmente aberta, então, a temporada de exposições, passeios culturais, tudo isso que a gente traz para o grande público e o que é melhor, entrada gratuita. Isso. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Prazer falar com vocês de novo. De fato, a exposição Trindade Leal Moderno Fronteiriço inaugura a temporada 25 da Casa da Memória, que já tem outras 4 exposições previstas e uma série de atividades culturais ao longo do ano, com entrada franca. Lembrando que a Casa da Memória é espaço cultural da Unimed, no Rio Grande do Sul. É uma contrapartida que a Unimed dá à comunidade gaúcha, entendendo que a cultura é uma forma de valorizar o ser humano, promover conhecimento, saúde, enfim, essa é a proposta do nosso espaço. E a gente nota que sempre a abertura, os eventos são muito interessantes, o momento da gente reencontrar as pessoas, fazer aquele network, e vai se estender ao longo da semana e com outras possibilidades também dentro desse espaço. Claro. A exposição Moderno Fronteiriço, ela vai ter, por exemplo, no sábado, agora dia 5, o lançamento de um livro homônimo à exposição. Moderno Fronteiriço é o título. A gente recomenda, nós vamos ter alguns exemplares aqui à disposição dos interessados, autoria do curador da nossa exposição, José Francisco Alves, um material de muita qualidade, porque Trindade Leal trouxe o modelismo para o Rio Grande do Sul. Então, ele é um personagem importante da nossa cultura e à disposição de quem tem interesse de saber mais. E a Casa da Memória tem esse olhar assim preocupado com a sociedade de levar também esse conhecimento para o grande público. E ano passado a gente acompanhou ao longo de todo o ano diversas exposições e esse ano não vai ser diferente, né, Salus? Com certeza. No ano passado a gente teve, em razão dos 200 anos da imigração alemã, 3 exposições com expoentes da Alemanha, mas fixados no Brasil. A gente começou inclusive antes com Pedro Weingarten, depois caminhou para Theo Widerspan, depois José Lutzenberger. Enfim, neste ano, nos 150 anos da imigração italiana, vou te dar em primeira mão, nós temos uma exposição sobre Ângelo Guido, vindo aí logo na sequência. Depois dessa, em maio, tem Ângelo Guido na Casa da Memória. Aí, então, em primeira mão, para você, nosso telespectador, e a gente, claro, vai acompanhando de pertinho todos os eventos aqui da Casa da Memória, trazendo para você as novidades, e agora a gente vai apreciar todo esse contexto incrível que está acontecendo nesse evento. Parabéns. Fica à vontade, mais uma vez, obrigado. Faremos agora um rápido intervalo, e na volta você confere. Consumidor RS foi conhecer o lançamento dos veículos híbridos da Fiat, lá na San Marino. Não perca! Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos.
Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Gimo, qualidade comprovada. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras e Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras e Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Ato ou efeito de mover-se, sair de um espaço, movimentar-se. Na sua rua, no seu carro, na sua vida, nós nos movimentamos em busca de um novo lugar, de um novo movimento, de uma nova realidade. Um espaço para chamar de seu, de nosso, que está presente na cultura, no esporte, na sua vida, está presente no seu movimento. Porque para nós, movimentar-se é uma escolha, é evoluir. Rodóio, a escolha é sua. Escolha Rodóio. De volta o Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. FBV 2025 vem aí e você não pode ficar fora dessa. São 3 dias de muito conteúdo sobre marketing, tecnologia, mais do que você quer para inovar e se conectar com grandes referências do mercado. Já sabe, então, que o seu lugar é na FBV, o evento que acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio, no Centro de Evento da Fiergues. Garanta já o seu ingresso em feirabrasileiradovarejo.com.br. É uma realização Cindy Lojas Porto Alegre e Sebrae. O Consumidor RS foi conhecer o lançamento dos veículos híbridos da Fiat na San Marino. Cumprimentar nosso telespectador na RS Play. Nós estamos aqui na San Marino Fiat, na Avenida Ipiranga. Eu e a doutora Fernanda Appel, minha companheira de programa de TV. 26 anos no ar o Consumidor RS. É tempo, hein? Viemos conversar com o engenheiro Mário Guglielmi, que é diretor técnico da San Marino Fiat, é consultor do 5D Fenabrave. Aliás, temos uma coletiva de imprensa semana que vem lá. Parece que os números das vendas de março foram bons novamente. O brasileiro está comprando o carro, engenheiro Mário. Graças a Mas Deus. nós viemos aqui para falar sobre isso aqui, ó. Sua primeira vez num híbrido, tem tudo para ser num Fiat. A Fiat está lançando 2 modelos de carro que são híbridos. Explique para nós, engenheiro Mário, o que é um carro híbrido? Primeiro, meus cumprimentos a vocês. Muito obrigado por estarem aqui de novo na San Marino. Sempre um prazer receber vocês aqui.
principalmente porque as visitas de vocês se revestem na possibilidade da gente muitas vezes esclarecer as dúvidas de quem não sabe exatamente o que está acontecendo ou como é que as coisas funcionam no mundo automotivo. E agora, nos últimos tempos, a gente tem ouvido e participado de uma série de manifestações em favor de carros elétricos ou eletrificados ou híbridos e, afinal de contas, o que é tudo isso e para que serve. Bom, essa é uma ótima oportunidade de a gente entender um pouco do que está acontecendo e por que a Fiat optou por esse caminho que a gente vai tentar descrever aqui da maneira mais simples possível, para que você que está interessado em comprar um carro novo possa decidir de uma maneira segura, econômica e confiável. Muito bem. Eu posso já começar? Eu queria Claro. saber qual é a vantagem de ter um carro híbrido comparado a um carro elétrico, por exemplo. Ok, primeiro vamos entender, eu vou voltar uns passos atrás para poder chegar na tua pergunta. Por que a Fiat está lançando carros híbridos? Porque é moda, porque o pessoal está falando muito em eletrificação, porque isso é bom para o meio ambiente, enfim. Bom, a razão da Fiat estar lançando carros híbridos é muito simples. Existe no Brasil um programa de redução de emissões. Essas reduções de emissões, os níveis aceitáveis, a cada ano mudam, ficando mais rígidos. Opa! A redução de emissões ela acontece de duas maneiras. Uma delas é realmente reduzindo essas emissões e a outra é reduzindo o consumo do veículo para que, no final das contas, para o trajeto que eu percorri, como eu consumi menos combustível, eu vou, evidentemente, emitir menos poluentes, que é uma coisa questionável também, porque hoje em dia os carros emitem muito pouco poluentes. É verdade. Basta a gente ver que nunca mais se fala em problemas de poluição veicular em São Paulo, por exemplo, que no passado era uma coisa que se falava direto. Exatamente, em cima da Mesmo cidade em tinha uma Londres. nuvem preta, hoje não tem mais. Não tem Hoje mais, não tem mais, acabou. A gente nem se dá conta. Os carros coisas... têm componentes que eliminam. Então, essa fase de poluição a gente já passou. Já passou. Agora a gente está indo mais adiante um pouco. Esse mais adiante significa usar de forma mais racional os combustíveis que a gente tem disponível. Bom, onde é que entra o híbrido? O híbrido que a Fiat resolveu introduzir nos seus veículos, começando agora com o Pulse e com o Fastback, é uma solução que busca, em primeiro lugar, atender às determinações de emissões. Isso ele faz de maneira genial com essa hibridização e, evidentemente, conseguir também um consumo menor. Agora, vamos entrar num ponto que eu acho que é fundamental nessa história toda, que é o custo total de propriedade de um veículo. Quando a gente fala num veículo que a gente vai comprar a 0 km, a gente não pode olhar exclusivamente em quantos quilômetros ele faz por litro de gasolina ou de etanol, ou quantos quilômetros ele faz por quilowatt se for um carro híbrido ou elétrico, mas sim no quanto aquele carro nos custa para comprar, para manter, e quando eu for vendê-lo, quanto ele vai retornar. Este é o custo total de propriedade. Bem mais amplo. Bem mais amplo. Então, se a gente pega exclusivamente o consumo de um carro híbrido pleno ou de um carro elétrico, a gente muitas vezes fica com a falsa impressão que nós estamos economizando dinheiro ao comprar um carro elétrico. Isso não é verdade, porque na hora de eu vender o carro elétrico, isto é uma realidade, o preço de revenda é bem menor do que aquilo que a gente pagou. A desvalorização é muito maior do que num carro mais convencional. Então, some-se a isso ao fato de também a gente ter uma preocupação ambiental, o híbrido, nos moldes que a Fiat introduziu, fecha todas as contas. Primeiro, ele é infinitamente mais caro, eu nem posso dizer que seja mais caro, do que um carro idêntico da Fiat que não seja híbrido. A diferença de preço é R$2.000. Puxa vida. O preço de revenda, como todo carro Fiat, sempre é muito bom. Tu tens carros Fiat há muito tempo, sabe que é fácil de vender. É fácil. E o preço, nós aqui aceitamos os carros na troca Fiat com uma valorização condizente com o mercado, que é muito boa.
Então, esse custo, e soma-se a isso ao fato de que eu não preciso me preocupar, por exemplo, como num carro elétrico, com aquela ansiedade de que se eu vou conseguir chegar no próximo ponto de abastecimento ou não. Pois é. Isso é um problema do carro elétrico. E em chegando nesse ponto de abastecimento, eu tenho que torcer para que, primeiro... Não tenha fila. Não tenha fila. Ou segundo, que ele esteja funcionando. Claro. É muito comum postos de reabastecimento elétrico não estarem funcionando. E aí entra um terceiro aspecto que muita gente não comenta, mas que dois aspectos eu gostaria de salientar, que são fundamentais no caso de abastecimento de carros elétricos. Primeiro, aqueles quilowatts que eu pago não são exatamente aqueles quilowatts que eu recebo. Por quê? O processo de carga consome uma parte da energia. Opa, tá certo. Que apesar de ser pequeno, é significativo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, quando eu abasteço um carro elétrico na minha residência, eu pago, aos preços de hoje, mais ou menos R$1 por quilowatt-hora. Se eu vou abastecer num posto, eu vou pagar R$2,50, 2,5 vezes a mais. Se a gente fizer a conta de uma forma bem rápida, a gente vai ver que pagando este preço, o custo por quilômetro de um carro elétrico é o mesmo de um carro a combustão. Nossa! Então, o carro elétrico vale a pena para distâncias curtas, para não ter essa ansiedade de carregar ou não, e abastecendo em casa. Fora disso, ele olhando exclusivamente ao custo do combustível, ele não vale a pena. Segundo, a desvalorização do carro elétrico, por diversas razões, é muito maior que a desvalorização de um carro a combustão. Então, na hora de eu vender, provavelmente tudo aquilo que eu possivelmente tenha economizado no combustível, eu vou perder na hora de vender o carro. E não é pouco, porque um carro elétrico médio aí está na faixa de R$200 mil. É verdade. Onde é que entra agora o híbrido da Fiat? O que a Fiat fez? Primeiro, ela tirou fora do carro o motor de arranque. Ela tirou fora o alternador. Então, duas peças já deixam de existir. Substituiu por um único equipamento que funciona como motor de arranque e como alternador. E, em determinadas circunstâncias, ajuda o carro a se movimentar, reduzindo o consumo de combustível. Puxa vida. Ele não é para aumentar desempenho, ele não é para andar de forma somente elétrica, mas não. Em determinadas circunstâncias, ele ajuda o carro a se movimentar, economizando combustível. E quais são essas circunstâncias? E aí que vem a parte mais bacana dessa história toda. Quando eu tiro o pé do acelerador ou quando eu freio o carro, eu estou perdendo energia. Sim. Tudo aquilo que eu gastei para botar o carro em movimento, né? Nosso velho amigo Newton fala nas leis do movimento, toda aquela energia que eu transformei em energia cinética para movimentar o carro, eu estou perdendo na hora que eu freio. Então, o maior consumo de combustível acontece quando eu freio, porque eu estou botando fora a energia que eu usei. Nesses momentos em que eu tiro o pé para desacelerar ou que eu freio, ele aproveita aquela energia cinética que a gente está perdendo para carregar uma pequena bateria que fica sob o banco do carro, e essa energia que antes ia fora, agora ela será eventualmente usada quando eu vou reacelerar o carro. É este o lance do híbrido leve da Fiat. E por isso que ele é tão genial. Poderia ser um motor, ele não vai andar só com motor elétrico, porque o motor elétrico é muito pequeno. Ele só serve, esse motor elétrico, para mim aproveitar aquela energia que antes eu jogava pela janela, botava fora, ou aquecia nos discos de freio quando eu freava. Eu pego aquela energia, armazeno de alguma forma, no caso uma pequena bateria sob o banco do motorista, e em determinadas circunstâncias, que independe da nossa vontade, e sim de uma rede e de um software espetacular que gerencia isso e acha o momento ideal para aquilo ali retornar como energia cinética para nós, reduzindo as emissões, reduzindo o consumo de uma maneira muitas vezes sutil, mas suficiente para que ao longo da vida do carro represente uma economia substancial. Agora, é um carro mais econômico que o carro normal. É um carro mais econômico que um carro não. Quantos quilômetros por litro? Isso depende de muitas circunstâncias. Depende de como eu dirijo, depende das condições de tráfego. Né? Essa economia vai ser maior, um pouco maior, no trânsito urbano do que nas estradas.
E ao contrário do que a gente imagina, essa economia está constantemente acontecendo, mesmo que ali no painel não mostre que o motor elétrico está sendo usado. Ele mostra no painel quando o motor elétrico está sendo usado. Aí eu posso estar andando, pô, mas ele não está nunca usando o motor elétrico. Mas ele está usando a regeneração das frenagens para carregar a bateria de forma mais econômica. Porque eu acho que isso aí todo mundo conhece bem. O que faz carregar a bateria do carro é o próprio motor do carro. Sim, sim. Correto? Correto. Bom, então eu gasto combustível para carregar a bateria. Correto? Correto. Nesse caso, não. Essa bateria é recarregada só quando eu freio ou desacelero. Em relação à potência, desenvolvimento do carro, Igual. alguma coisa? Não muda praticamente nada. A mudança em determinadas circunstâncias é tão sutil que ninguém vai notar. Você vai se sentir como se estivesse dirigindo um carro idêntico ao que não conta com esse sistema, porém, você vai ter mais economia e vai ter menos emissões. Bom, é um carro com altíssima tecnologia. E mais? E a garantia, doutora? Pois é, como é que fica em relação... Inalterada. Inalterada. A garantia é exatamente a mesma que qualquer outro veículo Fiat. Não muda em absolutamente nada. E vale a pena, já que a gente falou em garantia, direitos do consumidor, vale a pena a gente também ressaltar que a San Marino não tem absolutamente nada em relação a reclamações. Nada. Essa loja a gente indica porque tem credibilidade, respeita o consumidor. É impressionante. E agora a gente quer conhecer o carro, eu fiquei curiosa. Vamos conhecer. Vamos. Vamos lá? Então agora a gente veio conhecer de perto o engenheiro. Me conta um pouquinho onde é que fica aquela bateria que a gente conversou, como é que ele é. Eu já fiquei encantada vindo, trazendo ele assim, já fiquei apaixonada. É um carro incrível e vamos falar um pouquinho mais sobre esses equipamentos. Então, aqui sob o banco do motorista está a bateria de lítio-íon, muito parecida com a que a gente tem dentro dos celulares, só que um pouco maior. É uma pequena bateria que, como eu falei antes, através da regeneração da energia que a gente perderia, ela é recarregada para ser utilizada quando for necessário. Essa regeneração também acontece para carregar a bateria normal do carro, que é uma bateria como as outras, que fica aqui. A gente já abriu aqui o capô, é incrível, lindo, que está ali. Exatamente. Bateria normal. E aqui do lado de cá, não sei se a gente vai conseguir mostrar, essa peça aqui é que substitui o alternador e o motor de arranque. O interessante também é que esse carro, como muitos outros da Fiat, também tem aquele start-stop, só que tem uma diferença fundamental em relação aos demais carros com start-stop. A gente não sente o motor ligar e desligar, porque não tem aquele barulho de motor de arranque que a gente está acostumado com motores com start-stop normais. É bem interessante. Demais, é um carro já consagrado, o Fastback da Fiat, que tem um excelente acabamento, com eu achei lindo esses detalhes materiais dele. soft touch ao longo de todo o carro, central multimídia excepcional e um porta-malas considerável, maior da categoria. Enorme esse porta-malas. Muito bom. Ou seja, um carro completo, com toda a tecnologia, segurança, que é o que a gente busca, desempenho, que a gente quer. E o melhor. Valor de revenda também. Valor de revenda e o melhor, com aquela questão também voltada para o meio ambiente, que a gente sabe que é uma preocupação hoje em dia e que está super dentro das normas, tudo certinho. Maravilhoso. Nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. E lembrando também que se você tem reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse consumidorrs.com.br, link, registre aqui a sua reclamação. No alto à direita da home. Lá a sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação
com o fornecedor reclamado. Este é um serviço de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no Link TV do consumidorrs.com.br e na nossa fanpage no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras e Presas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Aqui tem tranquilidade. Aqui tem mais de 6.800 médicos. Aqui tem rede própria e os melhores hospitais. Aqui tem muito mais para cuidar de você. Seja cliente Unimed. E se você quiser organizar a vida, estudar é a melhor saída. E se o preço for um problemão, fazer Senac é a solução. Se quer certeza de qualificação, curso de qualidade é a melhor opção. Pra não ter e se da nova profissão, tem que ser Senac sua formação. Use o cupom VEM25 e ganhe até 40% off em nossos cursos. Acesse senacrs.com.br/off. A GS1 sempre andou de braços dados com a inovação. Desde a criação do Código de Barras há 50 anos, estamos na vanguarda da tecnologia, conectando empresas e consumidores para uma linguagem global dos negócios, transformando a forma como trabalhamos e vivemos. Hoje, a GS1 Brasil dá mais um passo em direção ao futuro, com o lançamento da GS1 Brasil Ventures, nosso braço de Corporate Venture Capital, que aposta na inovação aberta para impulsionar as cadeias produtivas e logísticas. Isso é benefício para os nossos associados e mercado. Nossa missão é potencializar startups B2B e B2B2C, que oferecem inovações utilizando identificação avançada de produtos e soluções sustentáveis, promovendo eficiência, rastreabilidade e responsabilidade ambiental em diversos setores. A GS1 Brasil oferece um ambiente de suporte com direcionamento estratégico, networking e know-how, permitindo que as startups cresçam e testem suas soluções em um ambiente real, com a possibilidade de conexões com grandes players do mercado. Tudo isso com a experiência de uma associação global, presente em mais de 150 países e com atuação em mais de 40 setores da economia. Esse é o futuro que acreditamos. GS1 Brasil Ventures, acelerando soluções e conectando o amanhã. Já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida,
é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Gimo, qualidade comprovada.